Olha, eu estava falando que no continente asiático, quando a gente fala de agricultura, a gente tem que relacionar, tem áreas diferentes. Tem as áreas que vai predominar uma agricultura mais simples, com técnicas mais arcaicas, tradicionais, com a mão de obra familiar, com pouca tecnologia, com pouca mecanização, enfim, uma mão de obra mais simples, que geralmente ela é voltada para o mercado interno, certo? E tem aquelas áreas onde tem uma grande produtividade que é voltada para o mercado externo, para a exportação, que são as áreas das plantations, das grandes propriedades agrícolas monocultoras, voltada para a exportação, que tem uma intensa mecanização, adiciona muita tecnologia no processo produtivo, seleciona sementes, as sementes lá melhoradas para aumentar a produtividade e, né, ter uma maior rentabilidade. Então, quando a gente fala de agricultura, a agricultura na Ásia tem essas duas áreas diferentes, né? Depende do tipo de cultura, depende da tecnologia e depende se é voltada para o mercado externo ou para o mercado interno, certo? Em mercado interno predomina o quê? A agricultura familiar, pouca tecnologia, pouca quantidade de máquinas, enfim, técnicas mais arcaicas. Enquanto quando a produção é voltada para o mercado externo, intensa tecnologia, é uma agricultura intensiva, é uma agricultura que adiciona que é muito mecanizada, muita tecnologia, e tem aí uma produtividade voltada para adicionar muitos produtos, geralmente produtos químicos, para aumentar a produtividade, voltada para o mercado externo, ok? Se dá no sistema de plantation, que no caso é um sistema que é herança, né, colonial. Então, é isso que eu vou falar agora, agropecuária. Vou falar agora um pouquinho da agricultura e depois eu entro na parte de pecuária, certo? Então, primeiro da agricultura. Então, vamos lá. Em algumas áreas tropicais dentro da Ásia, a gente vai ver que vai encontrar, na verdade, o sistema de plantation. Como eu falei, o sistema de plantation é um sistema de grandes propriedades agrícolas que se utiliza, como é que eu posso dizer? Se utiliza uma agricultura mais moderna, mecanizada, para produzir produtos visando o mercado externo. Então, nas áreas tropicais, a gente vai encontrar as plantations de café, tabaco, algodão, fruta, chá, cana-de-açúcar, entre outros tipos de culturas, certo? Essas plantations, como eu falei, existiam desde o passado, quando os colonizadores chegavam e começaram a dividir as terras em grandes propriedades, visando aí produzir um único tipo de produto, o único tipo de produto ou de cultura, que a gente chama de monocultura. Plantation são áreas de monoculturas, certo? Visando o mercado externo. Se dão em áreas tropicais, né? Produzindo produtos, obviamente, tropicais. Aí as áreas de risicultura. Existem extensas áreas. Na verdade, o arroz é um dos tipos de produtos, de alimentos na Ásia, que são, eu acho que é o tipo mais popular, na verdade, de alimento deles, né? É bem popular, o arroz. Risicultura é o cultivo do arroz. Então, as áreas de risicultura são bem extensas também no território asiático. Ocupa grandes áreas de plantio no continente asiático. E China e Índia são os maiores produtores de arroz dentro do continente asiático. China e Índia. Seguido por Bangladesh e Vietnã. Esses 4 países desempenham aí grande poder no ramo de produção de arroz dentro da Ásia. Né? Aí, deixa eu mostrar aqui onde é que se localiza, vocês ficaram só imaginando, né? Eu conheço um cara que mora em Bangladesh. Não sei se está aberto e besta, não. Bangladesh? Quem? Sim. Você conheceu na internet? Não, ele é amigo da minha mãe. Arrasou. Bangladesh é esse paísinho aqui bem pertinho da Índia. Cadê? Ele é soldado de lá. Bangladesh. Os países que mais produzem arroz é a China, seguido de Índia. Aí vem Bangladesh e Vietnã por aqui, que é um novo tigre asiático. Vietnã. São os países que mais produzem arroz no continente. E o arroz também se dá nessa zona tropical, né? A gente olha e observa também que acontece nessa zona tropical do globo. Da parte aí da Ásia. Agora deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Sim, falta sim. Aí diz o seguinte, que em relação à produção de cereais, não existe produção de cereais apenas nessa parte mais ao sul da Ásia, não. Existem produções de cereais também na parte mais ao norte aqui do continente asiático. Como, por exemplo, se destaca o Cazaquistão, aí o Uzbequistão, na produção também de cereais,
e a Rússia na produção de cereais. Esses 3 países aqui, né? Uzbequistão, Cazaquistão e Rússia se destacam na produção de cereais também dentro do continente asiático. Aí vai falar de 2 países bem pequenininhos. Vai falar do Japão, né? Que é um país, não é um país aí de grande extensão territorial, é um país pequeno. E vai falar também do Japão, desculpa, de Israel, que é um país tão pequeno, vocês não vão nem ver direito aqui, é isso aqui, ó. Isso aqui só. É bem pequenininho esse país. Inclusive, esses 2 países, eles são desenvolvidos, né? Japão e Israel. Israel está aqui dentro do Oriente Médio, que faz parte da Ásia. Esses 2 países, eles se destacam bastante, embora sejam países bem pequenos em extensão territorial, se destacam bastante numa agricultura altamente produtiva. Eles têm agricultura altamente produtiva. Produzem bastante, mas são países pequenos. Aí você faz, como assim? Eles conseguem produzir bastante e têm territórios tão pequenos? Porque são países que adicionam muita tecnologia no seu processo produtivo, né? Eles passaram a utilizar cada vez mais técnicas modernas para aproveitar ao máximo o terreno, o território que eles possuem e, de certa forma, adotar aí técnicas que conseguem permitir um plantio intensivo de produtos, certo? Eles conseguem produzir e exportar muitos produtos, tanto produzir o que precisa internamente, quanto chegam até a exportar produtos, certo? Mas são países bem pequenininhos, sendo que eles aproveitam ao máximo, né, as tecnologias, o conhecimento que eles têm relacionado ao espaço agrícola. Aí o livro vai destacar a parte de Israel, né? Israel é um paísinho aqui localizado numa área desértica, então, portanto, é um país que está localizado numa área de clima quente e seco, muito seco. Eu acho que eu falei para vocês, não sei se falei, mas enfim, é um dos países do mundo que são líderes na dessalinização da água. É um país que carece de água, é carente de água doce. E aí eles acabam dessalinizando aqui a água para ver se consegue suprir a necessidade deles de água. É um país pequeno, um país que está na área desértica, não chove muito, a gente sabe que a área desértica chove menos do que 500 milímetros por ano, então chove pouquíssimo. E é um dos países que aproveita ao máximo seu espaço para produzir. Eles têm técnicas para adaptar o solo para a produção agrícola, né? Você faz isso para um país desértico e consegue produzir muito na agricultura, consegue. Eles aproveitam ao máximo as tecnologias que eles têm para deixar o solo propício para a agricultura. Eles evitam desperdiçar água ao máximo também, praticam a dessalinização da água e deixa eu ver o que mais. E tem técnicas de irrigação, né, próprias de irrigação, para aproveitar ao máximo a água que eles possuem, né, que já é pouca. Eles aproveitam ao máximo a água deles. E é um dos países que mais se destacam no continente asiático em relação à agricultura. Aí vamos falar de pecuária. Não sei por que o livro de vocês começa falando de agricultura e depois vai para a mineração, né? E depois vai para a pecuária. Vamos falar logo de pecuária. A pecuária no continente asiático se dá de forma extensiva. Quer dizer o que, Ana Beatriz? Quando o gado ele é criado solto, no pasto, solto, né? A gente chama esse tipo de pecuária extensiva. Extensiva. Quando ele é criado solto. E quando o gado é criado naqueles currais fechado, que é controlado e tal, bem bacaninha, que adiciona tecnologia na produção, né? Se melhora ali o processo de fabricação da carne, do leite, enfim, a gente chama de pecuária intensiva. Mas a maior parte dos países asiáticos tem aí uma pecuária que é extensiva, onde o gado é criado de modo solto, livre, mas visando essa questão da carne, do leite, enfim, né? Visando isso aí. E outra coisa, as áreas na Ásia que mais predominam na pecuária, essa parte central aqui da Ásia, que mais produz, né? Que é mais voltada para a pecuária. A parte central da Ásia e aqui o Oriente Médio. É bem rico também na produção de pecuária, de animais. E o livro de vocês destaca o papel da China, né? A China é o país que possui os maiores rebanhos de caprino, suíno e ovino da Ásia todinha. E é um país que tanto produz para o mercado interno, quanto acaba vendendo aí grande parte de sua produção para o mercado externo. O que mais? Sim, outra coisa. Eu falei que 2 áreas na Ásia eram mais comuns em relação à pecuária. A Ásia Central e aqui o Oriente Médio.
essas duas áreas a gente vai ver que a grande parte dos animais que são criados de modo solto são criados em áreas de estepes, de vegetação de estepe. Vegetação de estepe é uma vegetação que se dá, geralmente, ela é uma vegetação ralinha, né? A maior parte da vegetação da estepe é uma vegetação rasteira. Os solos das estepes não são solos, como é que eu posso dizer, elevados, não são áreas muito elevadas do terreno. Enfim, permite ali o pastoreio dos animais. Os principais rebanhos do continente, né, são os bovinos, suínos, ovinos e bufalinos. De búfalos. Agora vamos falar de exploração dos recursos minerais. Vamos lá. Deixa eu ver se vai destacar o país. Vai sim, vai destacar sim. Em relação, eu falei para vocês lá no início do tema que duas atividades eram essenciais para o continente asiático, no geral. A agropecuária, eu falei um pouquinho delas, né, da agricultura e da pecuária, e as atividades ligadas à extração de recursos minerais. Sobretudo, a exploração de ferro, ouro, estanho, cobre, petróleo, carvão mineral e gás natural, certo? São aí os recursos minerais mais explorados no continente asiático. Desses recursos aí, a gente sabe que o petróleo é muito importante. E sabe também que essa região do Oriente Médio ela é muito visada internacionalmente, justamente pelo fato de que basicamente metade das reservas de petróleo do mundo se localizam aqui, no Oriente Médio. Então, a Ásia é um continente muito rico em combustíveis fósseis, sobretudo em petróleo. No ano de 2016, o livro destaca aí, no ano de 2016, 6 países estavam naquele ranking dos países que mais produzem e exportam petróleo no mundo. 6 países da Ásia, do continente asiático, estavam dentro da lista de países que mais produzem e exportam. E tem uma outra informação também no livro de vocês que diz o seguinte: no ano de 2016, só naquele ano, do total de reservas mundiais de petróleo existentes, 47,6% se encontravam aí no Oriente Médio, aqui no Oriente Médio, que pertence à Ásia. Então, é uma região altamente visada, estratégica, né, para o comércio internacional, porque produz grande parte do petróleo que o mundo utiliza, né, que compra e utiliza. E é a principal fonte de energia utilizada no mundo todo ainda, é o petróleo. E aí eu peguei aqui uma lista atual para vocês verem isso aqui, como é que está atualmente. Essa dessalinização funciona mesmo? A água fica... Sim, fica propícia sim, Luiz. Luiz pergunta aqui, a dessalinização funciona mesmo? Funciona. Torna a água potável. Funciona. Sendo que é uma tecnologia que não é muito baratinha, né? Não é muito baratinha para ser aplicada. E como eles meio que já estão numa situação bem complicada, estão na área desértica, né? Tem muito dinheiro também para investir, eles passaram a investir bastante na dessalinização. Israel. Deixa eu dizer aqui, eu disse que tinha uma lista e eu tenho mesmo. Tá aqui ela, perfeito. Olha, no ano de 2016, eu falei que 6 países da Ásia, do Oriente Médio, estavam ali dentro dos 10 países que mais produziram petróleo naquele ano de 2016. No livro diz quais? Diz que era a Arábia Saudita, a Rússia, lembrando que a maior parte da Rússia está na Ásia, né? Arábia Saudita, Rússia, Irã, Iraque, Emirados Árabes Unidos e Kuwait. Aí vamos olhar essa lista aqui, ela é desse ano, 2020. Essa é de 2020. Que são os maiores produtores de petróleo, certo? Até esse momento aqui, que essa notícia saiu em julho desse ano. Aí diz aqui, Estados Unidos está em primeiro lugar, por causa da exploração de petróleo de xisto, mas geralmente a Arábia Saudita fica primeiro. Então, a Arábia Saudita, o primeiro país asiático é a Arábia Saudita, Oriente Médio. Rússia está dentro da Ásia, de todo jeito, né? Rússia. Eu disse Oriente Médio naquela parte, mas não é Oriente Médio, não, é Ásia. 6 países asiáticos estavam dentro da lista, perdão. É porque no Oriente Médio fica a maior porção de petróleo, perdão. Então, aqui tem a Arábia Saudita, que está no Oriente Médio, Rússia na Ásia, aí China, Ásia, Iraque, Ásia, Iraque, Ásia e dentro da Ásia, no Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Ásia, dentro do Oriente Médio, o que mais? Irã, Ásia, né? Tá ali dentro também da região do Oriente Médio. Kuwait, tá dentro da Ásia, dentro do Oriente Médio. Então, 7 países aqui no todo, né? 7 países dos 10 maiores do mundo estão dentro aí do continente asiático. Tá vendo? Essa lista é atual. No ano de 2016 eram 6. No livro de vocês eram 6, que destaca aí. E hoje cresceu essa lista. Então, a gente percebe que é uma região muito rica, né? Nesse combustível fóssil, petróleo. E é por isso que é uma das regiões também, principalmente a região do Oriente Médio, né? É muito estratégica
do ponto de vista da economia global. Ok, falamos disso aqui. Agora a gente vai falar sobre industrialização da Ásia. Deixa eu sair daqui. Aqui. Tecnologia na agricultura, já falei disso. Exploração de recursos minerais, já falei disso. Agora a indústria. Recentemente, o continente asiático passou por um processo de industrialização. Mentira, o continente todo não. Alguns países do continente asiático passaram por um processo de industrialização, né? Passaram a produzir cada vez mais produtos manufaturados e a exportar esses produtos manufaturados. Aí, de modo geral, o livro de vocês destaca, de modo geral, o desenvolvimento industrial ocorrido nos países asiáticos ocorreu de duas maneiras. Como assim, Ana Beatriz? Alguns países asiáticos adotaram um modelo de industrialização que teve planos de curto a médio prazo. Tipo assim, adotaram estratégias para obter resultados da produção em curto prazo e em médio prazo. Esses países, geralmente, eles adicionaram mais tecnologia, investiram maciçamente em educação, foram os que mais cresceram, os tigres asiáticos, por exemplo. E aí teve alguns países da Ásia que adotou estratégia de curto prazo para obter lucratividade a curto prazo. Então, atraíram empresas estrangeiras, mas, como é que eu posso dizer? Não conseguiram ali mudar muito a realidade daqueles países. As empresas foram para lá, começaram a produzir muito, mas são países que não investiram muito em educação, em infraestrutura, enfim. São países que não investiram muito, e aí acabou que são países que não têm ainda um bom setor industrial, esses que investiram na rentabilidade a curto prazo, né? Deixa eu ver se está mostrando aqui. Desenvolvimento industrial, atração de indústrias estrangeiras, aumentando a produção e a exportação de produtos, em combinação com altos investimentos em educação e desenvolvimento de tecnologia. Tipo, esses países que adotaram isso aqui são países que tiveram a iniciativa de adotar estratégias de curto a médio prazo, certo? Que tanto eles iam render dinheiro a curto prazo, em pouco tempo, quanto também num tempo um pouco maior. Mas também tiveram países que tiveram esse outro tipo de estratégia aqui. Atrair indústria estrangeira em busca de mão de obra e matéria-prima, isenções fiscais e leis trabalhistas pouco rígidas. São países que têm indústria, mas não são países muito desenvolvidos, que vêm se desenvolvendo bastante na Ásia, certo? Tem esses dois tipos de industrialização, né? Esse primeiro aqui é o tipo de industrialização dos tigres asiáticos, da própria China, né, que começou a investir nas ZEEs, nas zonas econômicas especiais, no final da década de 70, enfim. Atraiu empresa? Atraiu, mas pegou a tecnologia e começou a produzir bastante também. Investiu na educação, na tecnologia de ponta, enfim, passou a produzir produtos cada vez mais competitivos a nível internacional. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Agora vamos falar do Japão, né? Japão. O livro destaca aí que entre os países asiáticos, o Japão é o mais industrializado de todos. Mais industrializado de todos. Isso quando a gente fala de tecnologia aplicada, de produtos mais valorizados no mercado internacional. O Japão é um país que se destaca em setores que geralmente os produtos são bem caros, como o setor de informática, robótica, eletroeletrônico e automobilístico. É por isso que o livro diz que é o mais industrializado. E é o que tem também, de certa forma, uma infraestrutura, uma educação totalmente voltada para essa questão da economia do país, né? É um país que investe maciçamente em sua mão de obra altamente especializada, então a mão de obra está sempre ali se especializando, estudando, conhecendo, né? Investe em tecnologia de ponta, investe em universidades, em centros de pesquisa, voltados à indústria, a produzir ou aprimorar ali produtos, certo? Por isso que ele destaca que é o país mais industrializado. Mas é o país que está ali, né, concorrendo pau a pau com a China. Mas no quesito de produto de alta tecnologia, de um produto mais caro, é o Japão, com certeza. É o Japão. Agora vamos de tigres asiáticos, né? Eu disse que tinha os velhos tigres e os novos tigres asiáticos. Os tigres asiáticos, eles são considerados países que tiveram um modelo de industrialização. Eles tiveram um modelo de industrialização chamado de modelo de industrialização de plataformas de exportação. Eles são chamados de plataformas de exportação.
Por que plataformas de exportação? Porque são países que se industrializaram visando vender seus produtos para o mercado externo. Então, eles já se industrializaram com esse objetivo, produzir produtos para vender para outros países. E para isso, o que é que eles fizeram? O que é que esses países fizeram? Tem 4 países aí que começaram a se industrializar primeiro. 4 países não, 4 territórios, né? 1 não é país e 3 são países. Que no caso é Hong Kong, a região administrativa que hoje está nas mãos da China, Coreia do Sul, Taiwan e Singapura. Esses 4 países começaram a se desenvolver na década de 70, investiram maciçamente em infraestrutura para atrair empresas estrangeiras. O que mais? Principalmente vindo do Japão e dos Estados Unidos. Aí investiram em educação de qualidade e em sistemas democráticos na sociedade. Então, o país começou a produzir e a exportar produtos muito competitivos, produtos tão bons quanto os produtos que são fabricados em qualquer outro país desenvolvido do mundo. E começaram também, com o tempo, começaram a produzir produtos do setor de alta tecnologia. Por exemplo, aquela marca de celular que muita gente do Brasil usa aqui, eu acredito que vocês devem ter, talvez alguns de vocês tenham. Samsung. Quem tem Samsung? Samsung, celular Samsung. Samsung é de uma empresa... Coreia do Sul. Coreia do Sul, exatamente, é de um tigre asiático. E, na verdade, todo tigre asiático... Também tem a Xiaomi, que também é da Ásia. É do Japão ou é da China? Não tô lembrado. China, né? Chinesa. Xiaomi eu tenho. Xiaomi é chinesa, né? O dragão asiático. Mas, enfim, esses tigres asiáticos, eles também são conhecidos por produzir produtos de alta tecnologia, né? E eles começaram a desenvolver, no início começaram a produzir produtos mais baratinhos e depois começaram a adicionar tecnologia. E hoje eles concorrem pau a pau com países desenvolvidos nessa questão de produção industrial e exportação de produtos. Cresceram muito, desenvolveram muito. E mais recentemente, lá para a década de 90, surgiram novos tigres asiáticos, que foram esses aqui: Malásia, Vietnã, Indonésia, Filipinas e Tailândia. Países que pegaram o exemplo dos velhos, né, que começaram a investir em infraestrutura, em educação, construir ali a infraestrutura necessária para atrair empresa estrangeira. Enfim, começaram a copiar o processo produtivo, a produzir do mesmo jeito, tão bom, tão quanto aqueles que era produzido por empresa estrangeira, e a vender bastante no comércio internacional. Produtos de alta tecnologia, já falei. Prontinho. Falei disso aí. Agora vamos de Índia. Índia, China e Arábia Saudita, né? Índia. A Índia é um dos países que mais vem crescendo. Ixi, eu disse que ia procurar um negócio no Instagram, nem mostrei, ó. Mas não tem como mostrar aqui, não, eu acho. Enfim, depois eu vejo como é que eu vou fazer isso. A Índia é um dos países que mais crescem hoje em dia. Quando a gente olha para o ranking das maiores economias do mundo, é um dos países que mais crescem. Inclusive, ultrapassou o Brasil, né? Já no ranking das maiores economias do mundo. E é um país que vem se destacando bastante em alguns setores específicos. E dentre eles, esses aqui: o mecânico, o setor têxtil, o siderúrgico e o de informática, né? Principalmente informática, aí é um país que tem um grande poder nesse setor. A Índia é considerada um dos países mais líderes aí na produção de software do mundo, de programa de computador, de telemarketing, de empresa de telecomunicação. Enfim, é um país muito rico nesses setores aí de telecomunicação e informática. O que mais? Aí sim, outra coisa que o livro vai justificar, né? Por que a Índia está crescendo tanto? Isso quer dizer China. Eu olho para a China e falo China. Por que a Índia está crescendo tanto? Porque a sua grande parte das pessoas começaram a aumentar o seu nível de escolaridade, começaram a estudar mais, a se envolver mais com pesquisas. Então, de certa forma, começou a promover promover a quantidade de pessoas que se envolvem com pesquisa relacionada à indústria, né? Começou a aumentar o nível de escolaridade do país, as pessoas começaram a estudar mais, a se especializar mais, o trabalhador passou a se especializar mais, e muitos começaram a perceber que esse setor de informática era um setor muito bom, muito propício. Assim seria começar a pesquisar, produzir novos produtos, enfim. Aí diz aqui: no setor de tecnologia sofisticada, o país se destaca na informática, na microeletrônica e na questão de tecnologia de ponta. E medicamentos.
O que mais? Não, só isso mesmo. Agora vamos falar da China. Ok. O que é que a China tem que chama atenção para o mundo todo? Muitas empresas estrangeiras vão para a China porque eles visam isso. Habitantes, consumidores. Uhum. Mão de obra abundante e barata. Mão de obra abundante, baratinha, muita gente, a maior população do mundo. Maior população do mundo. Tem um grande mercado consumidor para comprar produtos. O que mais? Oferece incentivos fiscais para empresas estrangeiras para se instalar lá. Lembra que a China tem a questão das ZEEs, das zonas econômicas especiais, no litoral, na parte leste da China. E aí a galera vai para lá, mas tem que mostrar como é que faz lá o bagulho, né? O processo produtivo. E aí eles acabam produzindo e exportando o mesmo tipo de produto, geralmente mais barato e parecido, né? Muito super parecido. É tanto que muito produto que a gente compra da China são produtos semelhantes a esses produtos que são produzidos por grandes transnacionais, ricas aí do mundo todo. Porque eles começaram a copiar o processo produtivo, como é que fabrica aquele produto, e a vender mais barato. Invadir o mundo. Os produtos deles, né? Invadir o mundo. A China começou a crescer muito na década de 70, né? Em 1978, principalmente, quando eles adotaram o sistema das ZEEs. Quando chegou ao poder um cara chamado Deng Xiaoping. O Deng Xiaoping abriu a China para o mercado internacional, né? Para atrair empresa, construir infraestrutura, né? Chamou a galera para se instalar lá e disse, olha, vocês vêm para aqui, mas vocês têm que mostrar o processo produtivo. E como é que vocês administram essa empresa? Mostra para a gente também. Então, isso aconteceu, meio que um acordo, né? Eles atraíram. Olha, a gente tem aqui muita mão de obra, a gente tem aqui uma galera que pode comprar os seus produtos, vamos oferecer infraestrutura para você se instalar aqui, vamos reduzir os impostos sobre os produtos, enfim. Começaram a oferecer várias coisas. Venha para aqui, vai dar certo. Aí a galera foi, principalmente empresas do Japão e empresas dos Estados Unidos. Começou a ir para a China, se instalar no litoral da China. E aí eles iam, mas eles tinham que mostrar como funcionava a empresa, como é que era o processo produtivo, qual tecnologia eles adicionavam, qual tecnologia era adicionada naquela produção. Então, mostrava, e aí os chineses começaram a copiar os produtos. E hoje, você olha assim e faz, vixe. Só que quando você começa a usar, você sabe a diferença, né? Mas, tipo, são produtos muito parecidos, né? Muito semelhantes. Mas tem algumas empresas chinesas que são muito boas, né? Como a Xiaomi, que vocês estavam falando aí agora. E tem outra também que concorre com a Xiaomi, que é outra que é bem famosa também. Que tem o nome assim, a Xiaomi, ela tem quase todas as mesmas funções dos Apple, só que é um preço, tipo, 3 vezes mais barato. Pois é. E os produtos são ótimos. Realmente são ótimos. Deixa eu olhar aqui. A câmera traseira é perfeita. O frontal nem tanto, mas a traseira. Eu uso um Xiaomi. Eu tenho o 7, meu irmão e meu pai tem o 9. Arrasou. Eu não lembro qual era o nome da outra empresa que ela concorre com a Xiaomi. Também é uma Xiaomi. Huawei. É Huawei. Acho que é essa daí, Eu acho que é essa daí. Também é asiática. Também é asiática. Enfim, tem que fazer uma pesquisazinha melhor. Então, assim, é um país que vem crescendo, né? Principalmente nesse setor industrial, de vários tipos de produtos variados aí. Eles produzem de tudo hoje em dia, não tem mais um único tipo de produto, são vários. E o que mais? Aí diz aqui que os setores que se destacam são os industriais, como automobilístico e naval, mas não só isso. Né? Produz setor de informática, setor de siderúrgico, metalúrgico, químico, tudo. Produz de tudo. China produz de tudo. Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um dos maiores produtores mundiais de petróleo. Geralmente ela sempre fica em primeiro lugar na questão do petróleo mundial. Os Estados Unidos ultrapassou recentemente a Arábia Saudita, quando eles descobriram que tinha como explorar petróleo de uma rocha chamada xisto. Né? Eles descobriram que tinha como explorar petróleo dessa rocha e tal. É bem difícil você explorar porque é bem profunda e é perigosa a exploração do gás e do petróleo de xisto. Mas eles descobriram a tecnologia para isso e estão explorando. E aí ultrapassaram a produção da Arábia Saudita, porque geralmente fica Arábia Saudita e Rússia, em primeiro e segundo lugar. Aí sim, além de ser grandes exportadores de petróleo, é um país que vem se industrializando bastante, vem se desenvolvendo bastante do setor industrial
e investindo na sua indústria petroquímica, porque é o principal tipo de produto do país. Né? Cadê? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa da Arábia Saudita. Então, vem investindo na construção de refinaria de petróleo e indústria petroquímica. Pronto. Que são os principais produtos do país. Aí o livro não sei por quê. Não sei se está aqui embaixo. Tá, não. Não falou da Turquia, bichinha. E o livro destaca a Turquia também. A Turquia é um país transcontinental, né? Ele está presente. A maior parte da Turquia está na Ásia e uma partezinha da Turquia está na Europa. Salvo engano, 10% da Turquia só está na Europa. Aí a Turquia é um dos países que desempenha uma importância muito grande, por quê? Porque ele é um elo, é um país que é um elo entre a Ásia e a Europa. Tá ali, mesmo no muro, né? Entre a Europa e a Ásia. Então, e é um dos países que mais são visados ali no Oriente Médio, porque é meio que um fluxo de partida para a Europa, né? Então, é um elo entre a Europa e a Ásia. Aí, o livro destaca que é um dos países que também vem crescendo bastante no setor econômico, principalmente no setor petroquímico, também de petróleo, desempenha uma grande importância para o país, petroquímico, e indústria naval. E o país também se destaca no setor têxtil e no setor automobilístico. Faltou só isso aí.